Sabe, naqueles momentos de pressão máxima, quando parece que tudo vai dar errado, o que faz a diferença entre o sucesso e o fracasso? Hoje, a gente vai mergulhar no modelo de liderança em tempos de crise que vem de uns textos bem antigos. É uma história de dois relatos, assim, bem dramáticos. Um de um rei poderoso que tinha tudo a perder e o outro de um prisioneiro que não tinha nada, só a sua convicção. E olha, as respostas que eles dão podem surpreender bastante. Então, a grande questão que fica é essa, né? O que é que define a liderança numa crise de verdade? E não é sobre ter poder ou um cargo importante. É algo muito mais profundo. E para entender isso, a gente vai olhar para essas duas histórias que, olha, por mais que sejam antigas, têm lições que parecem ter sido escritas para hoje. Olha só o contraste. De um lado, o rei Saul. O cara tinha tudo, exército, título, um reino inteiro. Do outro, o apóstolo Paulo. Ele era um prisioneiro, sem status nenhum, acorrentado, indo para julgamento. E o resultado? Um perdeu absolutamente tudo. O outro, que não tinha nada, salvou todo mundo que estava com ele. Como é que pode um negócio desse? Vamos começar então pelo campo de batalha. A gente vai direto para os momentos finais do reinado de Saul, uma história que está lá no livro de Primeiras Crônicas. E aqui, a crise não é só uma tempestade, é a destruição completa de um legado. E as coisas acontecem muito rápido. É uma tragédia atrás da outra. A batalha aperta, os filhos dele morrem ali na luta e ele mesmo acaba gravemente ferido. Mas em vez de tentar achar uma saída, de juntar o que restou, o medo de ser capturado e humilhado toma conta de tudo. O ponto-chave é esse. A crise que era externa virou uma crise interna. E isso levou ele a um ato de puro desespero. E o texto é bem direto sobre o porquê do fracasso dele. A questão toda foi uma crise de convicção. Sabe, ao invés de se firmar nos seus princípios, naquilo que era fundamental, ele foi procurar conselho em fontes, digamos, desesperadas, proibidas. A liderança dele ruiu porque a base, a estrutura interna dele, já estava toda rachada. Agora, vamos mudar completamente de cenário. A gente sai de uma batalha em terra firme e vai para uma tempestade violentíssima no meio do mar. Uma história contada lá no livro de Atos. E no olho do furacão não tem um rei. Tem um prisioneiro, e é ele que vai se tornar o líder mais improvável que se possa imaginar. 276. Esse é o número. 276 vidas presas num navio. E não é só o número, né? Eram marinheiros, soldados, outros prisioneiros, passageiros, todo mundo apavorado num navio que estava sendo engolido pelo mar. A dimensão da crise era gigantesca, o pânico era total. E o mais interessante aqui é o método de Paulo. Ele não chega dando ordem vazia, nada disso. Primeiro, ele cuida do emocional de todo mundo, tenta trazer um pouco de calma. Depois, ele dá um motivo para essa calma, uma visão de futuro, uma promessa de que eles iam sobreviver. E o mais importante, ele transforma essa esperança numa ação prática imediata: comer. Ele lidera com a palavra, com uma visão e, principalmente, com o exemplo. A liderança do Paulo foi fundamental, claro, mas o sucesso ali dependeu de como o grupo reagiu. E isso nos leva a uma ideia maior, sabe? A resiliência, a capacidade de superar uma crise, raramente vem de uma pessoa só. É sobre criar um ambiente de sobrevivência onde a força é de todo mundo junto. Ok, mas de onde vem essa força coletiva? Outros textos daquela época dão umas pistas bem interessantes. Eles sugerem que essa capacidade de aguentar a tempestade não está só no líder não, está na base, na fundação da comunidade que está em volta dele. São basicamente os pilares da resiliência. Vamos pensar de novo no Saul. Completamente isolado, ele perdeu a noção de quem era, perdeu a perspectiva. Já o Paulo, mesmo sendo um prisioneiro, conseguiu criar um senso de equipe ali no navio. Ele deu uma perspectiva que ia muito além do medo daquele momento. Fica claro que saber quem se é, ter em quem confiar e, olha só, manter a humildade são ferramentas cruciais para qualquer crise. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que a gente pode tirar de lição para os nossos desafios de hoje? A comparação entre esses dois líderes mostra um padrão muito claro. Olha só esse resumo. O Saul, quando o medo bateu, jogou os princípios para o alto. Só pensou em si mesmo e entrou em desespero. O resultado? Perda total. Já o Paulo, na mesmíssima situação de perigo de morte, se agarrou firme nas suas convicções, agiu para animar os outros e focou no bem de todo mundo. O resultado? Todos sobreviveram. A diferença, no fim das contas, não está na crise em si, mas em como se reage a ela. E é com essa pergunta que a gente termina essa análise. O que os textos sugerem é que o poder formal, aquele do cargo, como o de um rei, pode ser muito frágil.
Por outro lado, uma perspectiva clara, com uma base firme em convicções e com foco no bem de todos, pode transformar um prisioneiro no herói da história. É uma reflexão e tanto para qualquer momento de crise, não é mesmo?